Bem-vindo às aulas 1 e 2 de Dinâmica da Terra. Convido você a um passeio pela Floresta da Tijuca, onde vamos entender melhor alguns conteúdos. Vamos lá? Os elementos químicos circulam na natureza, passando de formas inorgânicas presentes no ambiente físico a formas orgânicas constituintes dos seres vivos e retornando, através dos processos de decomposição, a formas inorgânicas novamente no ambiente físico. Esses ciclos são chamados ciclos biogeoquímicos. Hoje, aqui na Floresta da Tijuca, olhando à nossa volta, nós podemos imaginar muitas maneiras de estudar a ciclagem interna de nutrientes ou de elementos dentro do ciclo biogeoquímico. Podemos, por exemplo, estudar um importante compartimento desse ecossistema, que é a serrapilheira, essa camada de folhas e detritos que se acumula sobre o solo da floresta. Nós podemos, por exemplo, estudar a taxa de queda dessa serrapilheira, espalhando redes coletoras em diferentes locais e quantificando a massa acumulada ao longo do tempo. Podemos, por exemplo, estudar também as taxas de decomposição dessa serrapilheira, espalhando saquinhos de telas de nylon com massas conhecidas de serrapilheira no próprio ambiente e retomando esses saquinhos e verificando a diferença de peso inicial e final após determinados períodos. Este é um saquinho de decomposição que já foi usado em um experimento desse tipo. Observe que é preciso usar uma grande quantidade de réplicas e calcular médias, já que muitos fatores podem afetar os resultados e até mesmo muitos saquinhos podem ser perdidos. A numeração precisa ser firme e a massa de cada saquinho é cuidadosamente pesada e protocolada. Uma outra forma de entender esses ciclos é imaginar que a floresta é uma caixa preta com fluxos de entrada e saída de diversos elementos. Ao estimar as entradas e saídas de um nutriente no ecossistema, sabemos se a floresta está acumulando ou exportando esse nutriente para outros ambientes. Quando há acúmulo, significa que a floresta está em crescimento, aumentando a sua biomassa. Como fazer isso? Vamos considerar que toda a bacia de drenagem desse rio está recoberta pela floresta. Uma bacia de drenagem é uma área cercada por divisores de água, ou seja, pontos de maior altitude. Toda a chuva que cai nessa área se direciona a um corpo d'água. Temos duas entradas principais de nutrientes: os que estão presentes na água da chuva e os oriundos do sistema solo-rocha. A água da chuva lava a atmosfera e por isso traz consigo muitos elementos dissolvidos e em formas de partículas. Por isso, a chuva pode ser considerada uma entrada de nutrientes para o ecossistema. O solo e a rocha também constituem uma entrada, já que a decomposição de alguns minerais no processo de intemperismo também produz nutrientes dissolvidos. Para estimar essas entradas, precisamos conhecer a composição mineralógica dos solos e rochas desse sistema e as taxas de intemperismo. Mais adiante, em nossa disciplina, nas aulas 9 e 10, vamos estudar os processos de intemperismo e formação de solos com mais atenção. Para conhecer a entrada pluviométrica, precisamos medir o volume de chuva que entra no sistema e determinar o teor de nutrientes dissolvidos nas águas. Para quantificar a entrada pluviométrica, é utilizado um aparelho chamado pluviógrafo, que registra o volume de chuva ao longo do tempo. No caso, esse aparelho precisa ser instalado longe da área de influência de prédios, muros, e no caso de uma bacia florestal como essa aqui, longe da influência da copa das árvores, para que a gente meça realmente a entrada de chuva no ecossistema. Já para análise química, precisamos de um equipamento que possa ser lavado quimicamente,
como esses funis instalados no Polo São Francisco do Itabapoana, em um projeto que estudava as entradas atmosféricas naquele município. Conhecendo o volume de chuva e a concentração de nutrientes nestas águas, podemos estimar as entradas atmosféricas no sistema. Já para estimar a saída, podemos usar o rio. Vamos ver, por exemplo, o Alto Rio Cachoeira, que corre aqui na Floresta da Tijuca. Vocês podem observar que existe um vertedouro abaixo dessa ponte, um local onde foi construída uma seção com dimensões conhecidas. Sabendo o nível do rio, podemos calcular a área ocupada pelas águas. Depois, precisamos medir a velocidade das águas, o que pode ser feito com um equipamento que é chamado correntômetro. Multiplicando a velocidade da corrente pela área da seção, teremos a vazão do rio. Uma vez analisada a água do rio, podemos determinar a concentração de nutrientes na mesma e assim poderemos estimar os fluxos de saída do sistema. Para saber mais sobre esse tema, leia as aulas 1 e 2. Se tiver interesse, peça ao tutor à distância para indicar um artigo científico sobre esse tema. Até a próxima!